Exatamente. E o sim, eu sei que você tá quieto aí, mas lá vem fogueira para você, sim, porque é o seguinte, a gente falando então a respeito dessa partida, né, já do jogo contra a LDU, e só para passar antes aí para a galera, a gente trouxe a informação via site arquitricolor.com, que São Paulo mudou aí nos últimos dias a logística para essa partida, porque iria já na terça-feira, né, para, enfim, Guayaquil, aí faria treino na cidade 2 dias, e aí o voo seria para Quito apenas na quinta-feira, então assim, nas horas prévias ao jogo, para chegar aí na quinta, tomariam um café e já iriam para Quito para fazer o jogo. Mas a fase é tão boa que vai estar em reforma a pista de Quito, enfim, Guayaquil, melhor dizendo. Então a fase é tão bacana que a gente não vai conseguir pousar em Guayaquil, então eles vão para Quito quarta-feira, ficam ali cerca de 20 horas até o jogo contra o time da LDU. Tem uma perda física o São Paulo com essa condição, mas é o que temos para hoje, então, para esse jogo, pela ausência da pista em Guayaquil, né? Tem coisa que só acontece com a gente. Mas queria que você falasse um pouco, Ilcinho, sobre o time ideal para esse jogo contra a LDU. Vou te deixar essa fogueira. Você acha que dá para esboçar já, claro, né, condicionando a situação do Enzo barra o Wendel na esquerda, mas qual seria o seu time para encarar a altitude de Quito, Ilcinho? Gabi, assim, antes de falar o time, eu acho que é muito mental também, tá? Se a galera ficar, se os jogadores ficarem pensando, é altitude, 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 ferrou. É ali quem pode mais chora menos, quem quer mais mostra dentro de campo e vai correr, vai respirar forte. Ali é quantos caras vão querer. Influencia? Influencia. Se você sucumbir a isso, se você deixar o seu mental enfraquecer, se você entrar no jogo e falar, irmão, vocês vão ter que dar a vida aqui para ganhar de mim na altitude, o barato vai ser louco. Então é muito mental também. Eu acho que a gente tem que dar importância, mas os 10 ali que vão ficar em campo, os 20 que vão a campo, eles têm que estar com o mental, falar assim, rapaziada, vamos sofrer, mas vamos sofrer junto, mas esses caras vão ter que, igual falava, não sei se o Renan já escutou isso na base, mas quando a gente era sub-15, o treinador falava assim, os caras vão ter que cagar sangue para ganhar de nós, tá ligado? Então é muito mental, cara, os caras não podem deixar sucumbir. Dito isso, eu respeitaria o time dos caras e eu colocaria um time para pegar, eu colocaria um time bem para pegar, assim. Eu sei, eu deduzo que devido às atuações, meio campo titular do Crespo seja Marcos Antônio, Bobadilla e Rodriguinho. Hoje, eu iria só com o Marcos Antônio titular, tá? Eu gostei muito do que eu vi ontem, principalmente na questão da pegada. Eu levei muito em consideração também aquele jogo contra o Atlético em casa, que joga Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilla, que ele talvez tenha esboçado o possível time para Guayaquil, mas eu ainda vi muito buraco naquele time, mesmo com Pablo Maia. E aí eu fiquei, opa, talvez eu até tinha sugerido na semana e assim, mas confesso que eu não gostei. Ontem eu gostei. Então eu colocaria ainda o Marcos Antônio, porque o Marcos Antônio tá naquela áurea de tipo confiança, e tá muito confiante. Então, e é o cara que faz a gente jogar. Então eu entraria ali com o Marcos Antônio de terceiro homem de meio campo, mas eu entraria com o Pablo Maia e Alisson. Eu daria uma segurada no Bobadilla, porque por melhor que é a fase do Bobadilla, ele joga tão bem quanto o Marcos Antônio. Só que o Bobadilla ainda tá 1, 2 segundos atrasado no quesito marcar, no quesito chegar junto, diminuir espaço. O Marcos Antônio, ele tem uma dinâmica maior, um volume maior. Então, o Marcos Antônio é o cara que vai nos dar a qualidade de passe, só que eu preciso do São Paulo de ontem que pegue, que mesmo na altitude, e aí o Brasil foi jogar lá contra a Bolívia na altitude, e você via os meninos até conseguindo chegar junto e tal, obviamente que eles cansaram, mas você vê eles chegando junto. O São Paulo, se entrar com a mentalidade de ontem, com a pegada de ontem, e aí eu voltaria o Ferrarese, voltaria o Arbo, dependendo das condições, mas se o Arbo não der, o Sabino está total preparado. Com o Enzo, que é nosso guerreiro ali pelo lado esquerdo, que também é cachorro louco. O Cedric, que não, ele já não se expõe no nível do mar. Na altitude, o Cedric vai fazer o simples bem feitinho ali na moral. Não vai sofrer nada. Então eu gostei muito do que eu vi ontem no quesito pegada. Então, entendendo o jogo, entendendo o que precisa ser feito,
eu ia com o meio-campo de ontem, mais o Marcos Antônio, menos o Rodriguinho, pelo menos no primeiro tempo, nos primeiros 45 minutos. Porque, como o Renan disse, e eu acho que ele foi perfeito na leitura, os primeiros 15 minutos da LDU vão ser de um ritmo absurdamente forte. Eles vão tentar impor, assim, uma pressão, um sufocamento, e não é vergonha nem demérito nenhum ficar dando chutão, falar, tá, Pedineno, vocês querem ritmo de jogo? Então vai atrás dessa bola aí, ó, toma. E tenta alguma coisa aí, o Luciano se voltar, quem tiver em campo só vai. Tenta, o resto bem posicionado. E aí meu meio campo pronto para pressionar. Então eu acho que eu gostei muito do ritmo que foi ontem, da pressão que foi ontem, como o time atuou ontem, e eu acho que, cara, esse time do São Paulo, mesmo na altitude, vai ser muito difícil de furar o sistema defensivo. Então eu ia com o meio campo de ontem, com o Pablo Maia e Alisson, e o Marcos Antônio comandando as ações ali como terceiro homem de meio campo. É isso, pode ser também, né? O São Paulo tem essa possibilidade aí de variação. Agora, o Renan falou do jogo de, assim, 23, e eu fui rever esse jogo aí nos últimos dias, e de fato, é um jogo, assim, desesperador, né? Os 10, 15 iniciais é um jogo de muito, assim, desespero. Depois eles caem bastante na segunda etapa. Entra o Lucas, que faz o gol também, consegue, enfim, deixar o São Paulo de volta para o jogo. Em casa, a gente vence por 1-0, gol do Arboleda, e cai nos pênaltis contra a LDU. Mas é um jogo atípico, né, Renan? É totalmente atípico jogar na altitude, e aí, cara, não dá para cobrar, né, aquele empenho que a gente vê. Não, claro, empenho pode cobrar, mas a intensidade, melhor dizendo, em campo do meio campo, né? O São Paulo não vai ficar ali marcando em cima da zaga, tem que também dosar fisicamente. É um jogo de muita estratégia. Acho que o Renan Crespo é um cara que já passou por muita experiência no futebol, como jogador, também como técnico, e pode armar uma boa estratégia para essa partida. Eu tô confiante, acho que a gente tem que voltar vivo, não dá para pensar em ir lá ganhar de 2-0, né? É claro que seria ótimo, mas a gente sabe muito bem que não é assim. Então aquele 0-0 é goleada lá, é um assim, bom placar, tem que voltar vivo, e em casa a gente resolve. Qual seria o seu time, Renan, para esse jogo de quinta-feira? A intensidade não dá para ser a mesma os 90 minutos, né? De pressão. Uma característica desse jogo que eu espero, pelo menos os últimos jogos da LDU, joga num sistema muito parecido com o nosso, com 3 zagueiros, né? Então, mais uma vez, a gente vai entrar naquele embate dos duelos individuais, do espelhamento, duelos de alas, duelos dali no meio de campo, 3 para lá, 3 para cá, e nesse sentido, eu acho que o Ilcinho tem razão em querer montar um meio de campo mais, não sei se mais forte, mas mais pegador, com mais agressividade na hora da marcação, né? Pelo menos para início de jogo, e quem sabe depois, né, dependendo da circunstância do jogo, você muda. Aí tem Rodriguinho, tem jogadores para mudar esse estilo, essa característica, mas para início seria um meio de campo pegador e que, ao mesmo tempo, querendo ou não, tem qualidade para jogar. Você falando de Pablo, Alisson ou Bobadilha e Marcos Antônio, são jogadores que têm muita qualidade da manutenção da posse de bola, de movimentações, de atacar espaço, de atacar profundidade, né? Então, o meu seria o Ferrarese, o Arboleda e o Alan, né? O Cedric na ala direita, na esquerda o Enzo, se assim puder, né? Daí a gente não sabe. Esses 3 no meio de campo, e Luciano, né? O Luciano tem condição de jogo normal, né? O Luciano e dependendo da questão física, né? Que ele estava jogando lá normal, fez pré-temporada, estava treinando normal. Eu colocaria o Rigoni para jogar. Eu colocaria o Luciano e o Rigoni no ataque, com esse trio de meio de campo e com possibilidade de mudança no segundo tempo, né? Esse seria meu time, mas o principal é a característica que o jogo, na minha visão, né, antivisão, é de duelos, do espelhamento dos dois times e de duelos. Isso que vai ser muito importante os jogadores terem consciência, né? Mesmo com a questão da altitude, né? A intensidade que vai ser colocada no jogo para vencer esses duelos. Igual eu falei do Pablo. O Pablo ontem, tudo que é duelo, ele ganhava. Tudo que é corpo a corpo, ele ganhava e conseguia recuperar a bola, tomar a bola do cara. E isso vai ser muito importante também no jogo lá contra a LDU, né? Isso que fique bem claro para os jogadores, que aí vai ser uma característica do jogo, na minha visão.
É isso, Renan. Chacon, qual seria o seu time para quinta-feira? Já adiantando que acho que eu vou na contramão aí um pouco dessa opinião, mas queria a sua análise primeiro, então, enfim, com relação ao time para o duro duelo de Quito que teremos terça-feira. Quinta-feira, melhor dizendo, perdão. Sem dúvida nenhuma, um time muito mais dosado, né? Muito mais para controlar o jogo. Não sei se necessariamente o Crespo vai fazer isso, mas eu acho que assim, o Crespo de 2021 é um Crespo, o de atualmente é outro, totalmente diferente. Talvez no passado ele iria meio kamikaze, sabe? Iria pro tudo ou nada, mas eu acho que dessa vez ele vai estar dosando um pouco mais a mão, sabe? Então, poxa, eu acredito que a gente vai ver um São Paulo mais dosado, mais cauteloso, digamos assim, com um pouco mais de cuidado nesse primeiro jogo. Eu vi uns comentários falando, esse negócio do aeroporto, né? Os caras fizeram de propósito, pelo amor de Deus, gente, não foi mais uma coincidência, né? Não tem como você... Imagina que sei lá, a LDU vai... Primeiro que eles são rivais, né? LDU e Barcelona de Guayaquil. Não teria nem porquê o pessoal de Guayaquil querer que a LDU se dê bem nisso, né? A LDU armar uma reforma no aeroporto. Calma, gente, também não é assim, né? Mas acredito que a gente vai ver um São Paulo um pouco mais cauteloso. O importante é sair vivo do primeiro jogo. Se voltar com um empate do primeiro jogo, eu acho que já vai ser um adianto absurdo. Até 1-0 para os caras, estamos vivos demais. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Tricolor. O elenco do São Paulo se reapresentou ontem após a vitória no Campeonato Brasileiro sobre o Botafogo 1-0 no Morumbi. O elenco vira a chavinha agora porque tem Libertadores quinta-feira contra a LDU lá em Quito, é o jogo de ida das quartas de final da competição, tá? Os atletas que atuaram ao menos 45 minutos na partida contra o Botafogo no Morumbi fizeram um regenerativo ontem na parte interna do Super CT. O São Paulo teve excelentes notícias em relação ao treino de ontem, tá? Vamos começar pela notícia que preocupava, mas não preocupa mais. O Enzo Dias, ele teve um trauma no tornozelo esquerdo na partida contra o Botafogo, foi substituído no intervalo pelo Wendel. Era dúvida pro jogo contra a LDU, né? Embora o Hernan Crespo já tivesse dito isso aí, ó. É assim, isso não vai parar. Em cima disso, se ele não tiver condição, de repente, da partida de quinta-feira, você tem a opção do Wendel. Bater confusão. Não tem problema. Sim, você conhece Enzo? Enzo vai jogar, está tranquilo. Não, a pergunta era do seu nível de... O Wendel, que sentiu um incômodo no domingo, né? Substituiu o Enzo Dias, mas sentiu um incômodo, ficou até o final do jogo jogando no sacrifício. Realizou exames de imagem ontem e esse exame não detectou nenhuma lesão. O Wendel deve jogar na quinta-feira. Caso o Enzo Dias não tenha condições de jogo, o Wendel será o titular. Enzo Dias teve uma entorse, como eu falei pra vocês, que causou inchaço na região do tornozelo, mas não atingiu nenhum ligamento a ponto de causar uma lesão, tá? Segundo o GE, o Enzo Dias, o Wendel e também o Ferreirinha estão liberados para o jogo contra a LDU, né? A boa notícia fica por conta também do Ferreirinha, que não jogou contra o Botafogo por conta de problemas no adutor da coxa. Ontem o Ferreirinha treinou normalmente com o elenco, sem nenhuma restrição, vai para o jogo, tá? Luciano e Bobadilla, que estavam suspensos no Brasileirão, também retornam e serão titulares na partida contra a LDU, a exemplo do Ferreirinha, que deve formar dupla de ataque com o Luciano, tá? Falando da partida contra a LDU, temos novidades na lista de inscritos. São Paulo terá 3 jogadores ali substituídos, né? Colocará outros 3. Quem sairá é o Rua Tressoldi, Henrique Carmo e Lucas Ferreira, e entrarão em suas vagas o Rafael Tolói, Rigoni e também o Mailton, tá? A mudança vem após movimentações de mercado da bola. Dos 3 citados, só o Mailton não jogou contra o Botafogo, ainda não estreou, né, rapaziada? Mas ficou já como opção no banco de reservas. O Rafael Tolói foi titular e o Rigoni entrou no segundo tempo da partida, meteu bola na trave, quase marcou outro golaço também. E se o São Paulo passar de fase na Libertadores, chegar na semifinal, o São Paulo poderá inscrever novos jogadores também, tá, rapaz? Caso o São Paulo consiga contratar alguém aí até a próxima fase, o que eu acho bem difícil de acontecer, tá? Para mim, não é só ganhamos. Sim, ganhamos é fundamental. Isso muda o emocional, muda o ambiente, da confiança. Mas o São Paulo ele tem um padrão de jogo dominante. O São Paulo tem um padrão de jogo
consistente. A gente sabe, por exemplo, você olha, por exemplo, a tabela do rebaixamento. Eu falei ontem, porra, estamos a 13 pontos da zona do rebaixamento. Pensar que a gente estava ali a 1 ponto por saldo de gols e não entrando. Vocês se lembram disso? Um saldo de gols impedir que o São Paulo entrasse na zona do rebaixamento. O São Paulo está exatamente ali, naquele limiar para cima. Estamos a 4 pontos do 8º colocado. Estamos empatados com o Botafogo. E a gente só tem uma vitória a menos por conta daquele início péssimo de campeonato na época do Zubeldia. Senão a gente com certeza já estaria melhor. A gente estaria, sei lá, no mínimo acima do Mirassol, eu acho, brigando ali por um G4 no final das contas. Acho que o São Paulo está acima de muito time aí. O Fluminense, que era um time que parecia que podia incomodar, vem fracassando no Campeonato Brasileiro porque está dando mais atenção às Copas. E, inclusive, ontem, eu recebi vários prints, né? A gente recebe muita coisa de várias pessoas. Tinha muita gente dentro do clube, sócio, tinha conselheiro. Cara, tinha muita gente torcendo. Tomara que o São Paulo perca esse jogo Botafogo para ter uma vaia grande, para ter um protesto grande, para ter um monte de coisa. Pessoal, o negócio é o seguinte: você não precisa gostar de dirigente, você não precisa fazer essas coisas, mas você torcer contra seu time, meu amigo, a falência moral que você tem de torcer contra o próprio São Paulo só para poder atingir alguém, alguma coisa, e eu vou falar uma coisa para você do fundo do coração, não vai adiantar porra nenhuma, porque não vai mudar. Eu posso garantir para vocês que Júlio Casares não vai renunciar. Júlio Casares não vai sofrer impeachment, ele não vai ser destituído, ele não vai ser nada disso. Foca no São Paulo no campo, foca no São Paulo nas coisas, protesta na hora certa. Dentro do campo, você torcer para o São Paulo perder, olha, foi foda. Ontem realmente foi decepcionante isso. O São Paulo ganhou, um monte de gente, em vez de comemorar, estava reclamando das coisas. E eu fiquei muito feliz por vários motivos. Tinham 3 semanas que a gente não viu o São Paulo ganhar. O São Paulo voltou a vencer no Brasileiro, distanciou da zona do rebaixamento, continua brigando no Brasileiro, vai para o jogo contra a LDU num bom pique, num bom espírito. A gente conseguiu dar uma energia de ânimo no Dineno, que não estava fazendo gol, que a gente estava questionando, não temos atacante, não sei o quê. Foi um jogo decente. Era o Botafogo, gente. O Botafogo está em cima da gente na tabela do Brasileiro. Tem um elenco melhor do que o nosso, tem um time melhor do que o nosso. Eles só não têm um técnico melhor do que o nosso. Eles não têm o Morumbi e eles não têm esse espírito coletivo e de grupo que esse time do São Paulo tem. Mas enfim, vamos falar um pouquinho do jogo e deixar um pouco a LDU para o restante da semana. Então, já começo falando para vocês, estou muito feliz, principalmente por causa do Dineno. Logo no começo do jogo, parece que é a ironia do destino, né? O Dineno vai, primeira bola ali, cruzada, Enzo Dias, puff, Dineno vai, mete o gol, São Paulo 1-0, termina assim desse jeito. O Dineno terminou o jogo feliz, aliviado, você vê o cara visivelmente emocionado. O Crespo falando, estava trabalhando duro, fico muito feliz por ele, estava conversando, excepcional, muito bom o Dineno fazer. É um jogador que você pode ter certeza que vai subir de rendimento e vai melhorar de produtividade daqui para frente. A gente falou do Dineno, vamos falar do Tapia agora. Cara, eu assisti o jogo, cometi o erro de assistir o jogo na Globo. E, cara, o que o Roger, o Caio e o Everaldo Marques fazem ou fizeram nessa transmissão de ontem. Gente, o Tapia, o Crespo acabou o jogo, a primeira coisa que ele falou assim, o Tapia foi muito bem. Ele foi fundamental, o cara brigou, o cara matou contra-ataque, o cara quase fez gol, o cara brigou, o cara tá em todos os lugares do campo correndo, ele luta o tempo todo, ele se movimenta, ele tá participativo, ele tá lutando, ele tá fazendo as coisas, e os caras passam o tempo todo arranjando sempre alguém para criticar. No início estava sendo o Cédric, vocês lembram bem, antes era o Cédric, que era o cara massacrado, não sei o quê. Hoje o Cédric tá fazendo os jogos dele, aquele feijão com arroz, a gente acostumou com o Cédric, bem defensivamente, bom nos passes, seguro, firme. Ontem fez vários desarmes, errou alguns passes. O Tolói também cometeu alguns erros. Normal, sabe? Mas vamos lá. O Tapia, o massacre que está sendo feito para ele é um massacre covarde, desleal que está sendo feito. Então vamos lá. Seguindo aqui pelo pessoal do ataque. Rodriguinho, uma boa partida, não tão deslumbrante como as outras. Ontem eu acho que ele estava mais comedido, não acertou tanto. Ele fez um grande lance pelo lado direito, se movimentou muito, foi bem participativo, mas também não foi brilhante como ele normalmente é. Mas teve, com certeza, muito importante, está crescendo o Rodriguinho. O Rodriguinho está ganhando maturidade e, com certeza, um jogador que vai ser muito importante para a gente ainda neste ano, pensando no Rodriguinho ao longo dessa temporada, principalmente já que a gente não está tendo nem o Lucas nem o Oscar, ele vem sendo um jogador que vem desafogando o clube.
Aí, puxando do Rodriguinho, a gente volta um pouquinho mais para trás. Queria destacar muito a partida do Pablo Maia. O Pablo Maia, para mim, foi absurdo. O Pablo Maia vem ganhando confiança e eu já enxergo lampejos daquele Maia que a gente falava, puta merda, é um dos melhores volantes brasileiros em atividade. O Maia marcou, o Maia passou, o Maia correu, mas ele perdeu umas 2 bolas ali. Cara, absolutamente normal, porque os volantes sobem. E é aquilo que o Crespo fala, eu prefiro que o cara erre do que o cara dê um passe de lado. Então, assim, eu vejo o Maia começando a voltar a dar aqueles sinais daquele Maia que a gente tinha antes, e não aquele Maia que estava sendo insosso, perdendo bola em velocidade, não chutava, não tinha confiança, não passava. Ontem ele deu vários passes bons em profundidade, gostei muito. O Alisson, achei que foi bem, achei que foi seguro. O Alisson ontem foi um bom coadjuvante. O que mais que a gente pode elencar aí dos jogadores? O Enzo Dias foi muito bem, até sentir mesmo que é um dos pontos que tem de preocupação para hoje. Inscritos. Enzo Dias, Wendel e Ferreira, os 3 que tiveram problemas físicos, né, ou pelo menos dores e tudo mais, incômodos, vão viajar para o confronto contra a LDU, válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O Enzo Dias, ele teve aquele lance antes mesmo, né, do intervalo do jogo, onde ele ficou sentindo muitas dores ali no tornozelo. Quando o São Paulo faz os exames médicos no dia seguinte, é constatado ali um trauma, que é basicamente uma dor, mas ele trabalhou normalmente. O Wendel também teve um pequeno incômodo, um desconforto ali no adutor, mas também não foi diagnosticada nenhuma contusão. Essas 2 informações a gente já trouxe na segunda-feira. E o Ferreirinha, né, ele treinou normalmente, na verdade os 3 treinaram normalmente. Na reapresentação do time na segunda-feira, os jogadores que não atuaram por mais do que 45 minutos na partida diante do Botafogo, eles foram para o campo e aqueles que jogaram por mais tempo ficaram na parte interna fazendo o regenerativo. E aí, no campo, esses 3 jogadores treinaram ali normalmente. Até o Wendel e o Enzo, eles foram depois fazer um trabalho à parte ali para cuidar das suas contusões, das suas lesões, das suas dores, melhor dizendo, né? Mas não teve nenhum tipo de problema em relação a isso. Então os 3 jogadores, eles jogaram normalmente, treinaram normalmente ali durante as atividades da segunda-feira e não serão nenhum problema aí para o técnico Hernan Crespo, visando esse compromisso importante nas quartas de final da Copa Libertadores da América. A expectativa é do Enzo se manter entre os titulares, o Wendel acabar ficando no banco de reservas e ser uma opção de segundo tempo. Já o Ferreirinha deve voltar ao time titular. A expectativa é da gente ter o retorno da dupla de ataque titular para esse compromisso, né? Além do Ferreira, o Luciano também volta de suspensão. E aí os 2 devem formar essa dupla de ataque para esse compromisso diante da LDU que tá chegando. Tá chegando, Libertadores da América, aquele nervosismo. Como é que tá a sua expectativa aí para esse confronto diante da LDU? Exclusivo. Continuando trazendo mais informações sobre o São Paulo, estratégia do técnico Hernan Crespo para tentar fazer com que o São Paulo sobreviva lá na altitude de Quito. Essa palavra sobrevivência, sobreviver, tem sido muito utilizada internamente entre jogadores, comissão técnica e também a diretoria, porque todo mundo sabe que jogar na altitude não é fácil, não é simples, mas na volta terá a sua casa, terá o estádio do Morumbi com o apoio do seu torcedor para tentar reverter qualquer tipo de resultado. Então, obviamente, o São Paulo não vai entrar em campo para não perder ou perder de pouco. Vai buscar o resultado positivo, mesmo com as condições mais adversas. Mas há um sentimento de que, uma vitória, maravilhoso. Um empate, perfeito. Uma derrota por 1 gol de diferença, dá para reverter. Não seria um resultado dos piores essa situação de você ter um gol só de diferença da LDU pro São Paulo. Lembrando que, se eu não me engano, das últimas 3 vezes que o São Paulo foi até Quito, perdeu os 3 jogos. Então, para vocês verem que não é fácil realmente vencer lá em Quito. Lá, a altitude realmente acaba pesando em diversos fatores e o São Paulo vai ter que lidar com isso. E aí o Crespo, a ideia, pelo que a gente conversou com várias pessoas ali e tudo, a ideia seria dele manter a ideia de jogo do São Paulo, mas com uma pequena diferença.
Hoje o São Paulo ele joga através da posse de bola, dos passes rápidos, da aproximação dos atletas e de uma intensidade muito grande. E você jogar dessa maneira na altitude, você corre um risco, né, de você acabar cansando mais rápido, alguns jogadores podem acabar sentindo os efeitos da altitude. Então a ideia, em um primeiro momento, seria justamente de você ter o controle da bola, porque você tendo a bola, você se defende, porque o adversário não vai te atacar, você tá com a bola. Então você ter essa paciência maior com a bola e você sempre buscar estar realmente com essa posse. Gira para cá, vem para cá, tentar cadenciar um pouco mais um jogo, principalmente no início, para aí você sentindo os efeitos da altitude, para todos os jogadores entenderem um pouco quem tá sentindo mais, quem não tá, quem tá bem, porque acontece muito isso na altitude. Tem jogador que vai para lá e não sente absolutamente nada. Agora tem jogador que sente pra caramba. Tem jogador que já foi e sentiu pra caramba, e quando foi de novo não sentiu nada, ou vice-versa. Então é muito complexo essa situação. Então a ideia no início do jogo é tentar, através da posse de bola, cadenciar o adversário, até tirar esse fervor que a LDU sempre faz no início dos jogos, de ir para cima, de tentar logo abrir o placar, porque aí pode se tornar um jogo perigoso, porque se com 15, 20 minutos a LDU já abre o placar, fica factível para a LDU ir buscar o resultado depois do 2-0 e acabar virando ali, né, uma situação mais adversa. Então a estratégia é ter mais a posse de bola, justamente para que o São Paulo consiga cadenciar o adversário, entender o jogo e aí sim começar, quem sabe, a colocar o seu ritmo de jogo dentro da partida. Você acha que é uma boa? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Lista de inscritos do São Paulo para a Libertadores também terá modificação. Isso porque, obviamente, os 3 jogadores que chegaram, né, na última janela de transferência serão inscritos para a competição. Estou falando do Mailton, que esteve no banco de reservas na partida contra o Botafogo, mas ainda acabou não estreando, né? Dos 3 que chegaram, ele foi o único que acabou não entrando em campo. Ainda vai ser muito importante para esse time, vai ser importante ainda para um revezamento com o Cédric Soares, mas pelo menos neste momento acabou ainda não tendo essa minutagem, ele deve ser inscrito ao camisa 22. O Rafael Tolói, que foi titular na última partida contra o Botafogo e na minha visão fez um bom jogo, ele também será inscrito, né? O São Paulo precisa de mais uma opção ali para o seu sistema defensivo visando esse compromisso e o Rafael Tolói será também inscrito, assim como o Emiliano Rigoni, que foi o único que entrou no segundo tempo, né? Dos 3, o Rafael Tolói começou, o Rigoni entrou no decorrer da partida e o Mailton acabou nem sendo usado. Mas o Rigoni que entrou até teve 2 boas oportunidades, de um chute de fora da área de canhota e outra em jogada individual em velocidade, que ele tirou ali do goleiro, a bola beijou a trave, mas não foi para o fundo das redes. Mas o Emiliano Rigoni, que quase marcou na sua reestreia com a camisa do São Paulo, os 3 serão inscritos aí na competição e aí entrarão nas vagas de jogadores que já estão fora do time. O zagueiro Juan Tressoldi será um deles, na camisa 22, vai dar lugar ali para o Mailton, era a mesma numeração, inclusive. O Juan Tressoldi, ele estava inscrito nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, mesmo ainda não sendo do São Paulo, né? Teve todo aquele imbróglio com a Sassuolo, o São Paulo tentou ali a permanência do atleta logo depois ali da lesão do Arboleda, mas acabou não entrando o acordo. Ele tá lá, inclusive no Atlético Mineiro já foi anunciado, já tá lá trabalhando lá no Atlético Mineiro, mas existia a expectativa do São Paulo na época de ainda conseguir a sua contratação novamente por empréstimo, mas aí ela acabou não rolando. Aí por conta disso ele teve o seu nome mantido ali na lista de inscritos, mas agora já tá fora. E outros 2 jogadores que já não estão mais no São Paulo, que foram as 2 últimas vendas do clube, né? O Lucas Ferreira, que acabou sendo negociado com o Shakhtar Donetsk, e o Henrique Carmo, que foi para o CSKA, serão os 2 jogadores que deixarão aí essa lista de inscritos da Copa Libertadores para dar lugar também para Rafael Tolói e Emiliano Rigoni. Tem ainda alguns jogadores da base e tudo, mas o São Paulo opta por esses 3 jogadores que já não estão mais dentro do elenco para dar esse espaço para esses 3 reforços que chegam e podem ajudar o time no tetracampeonato. O que você acha desses 3 reforços? Algum deles você já colocaria como titular na partida contra a LDU? Eu quero muito saber a sua opinião nos comentários. Antes